Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver agora uma aula de geometria plana e nós iremos ver aqui as diferentes formas de nós calcularmos a área de um triângulo. Uma aula até um pouco aprofundada, visando principalmente os alunos, talvez você, que irá prestar vestibulares, tá? Algum tipo de vestibular, essa aula aqui ela é bem importante. Tudo bem? Vamos começar? Então desejo a vocês todos aí uma excelente aula. E vem comigo aqui. Então vamos lá, pessoal. Área de um triângulo. Vamos começar pela fórmula tradicional. Olha só, nós temos um triângulo aqui e vamos supor que esse lado seja a base desse triângulo, tá? Se é a base, a altura ela sai do vértice oposto, tocando a base, formando ângulo de 90 graus. Então, nós vamos ter aqui ó, a altura desse triângulo. E a área desse triângulo, então, vamos escrever aqui, é simplesmente base vezes a altura dividido por 2. Ok? Agora, preste atenção nesse primeiro exemplo. Nós temos aqui, ó, determine a área do triângulo abaixo. Então, nós temos um triângulo aqui. Reparem que este ângulo aqui é um ângulo obtuso, portanto, o que nós temos aqui é um triângulo obtusângulo. Bom, mas o mais importante é o seguinte, nós queremos calcular a área. Como nós vimos, a área pode ser calculada como sendo base vezes a altura dividido por 2. É a fórmula mais utilizada com certeza. Nesse triângulo aqui, a base sem problema algum, né? Nós temos aqui a base medindo 5 centímetros. Agora, o problema está na altura dele. Aí nós poderíamos reparar o seguinte, a altura é a distância aqui, ó, do segmento de reta que contém a base, no caso esse pontilhado, até o vértice oposto à base. Então, se aqui nós temos a base, a altura vai ser esse comprimento aqui, beleza? Então, vamos colocar aqui 90 graus e aqui nós temos o H. Bom, como é que nós iremos, então, calcular essa altura? Pessoal, formando esse triângulo retângulo aqui, ó. Olha só, nós temos esse ângulo, nós temos o cateto oposto, na verdade, queremos descobrir, né? E aqui está a hipotenusa medindo 4 centímetros. Se nós aplicarmos o seno de 60 graus, seno de 60 graus é o cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa desse triângulo, que é o valor 4. Só que seno de 60 graus tem um valor fixo, e o valor é raiz de 3 dividido por 2. Na verdade, o que acontece? Esse 4 está dividindo, ele passa multiplicando raiz de 3. Então, nós vamos ter que a altura desse triângulo é simplesmente 4 vezes o raiz de 3 dividido por este valor 2 que está aqui embaixo. Simplificando aqui o 4 com o 2, nós vamos ter que a altura é exatamente igual a 2 raiz de 3 centímetros. Beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente pode substituir aqui, ó. A área, então, do triângulo será base, que é o valor 5, vezes a altura que nós acabamos de descobrir, que é o 2 raiz de 3, e tudo isso daqui, ó, dividido por 2. Bom, como nós temos aqui uma multiplicação, sem problema algum, poderemos cancelar o 2, e nós teremos, então, que a área desse triângulo será 5 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Então, temos aqui ó, a área desse triângulo. Certamente, pessoal, essa fórmula é a mais utilizada para calcular a área de um triângulo e também que você mais irá utilizar para resolver questões do Enem e dos vestibulares. Mas vale lembrar que existem aí outras 5 maneiras de nós calcularmos a área de um triângulo. E nessas outras 5 maneiras, tem situações que a gente não conseguirá resolver por base vezes a altura dividido por 2. São situações mais específicas e complexas.
E é isso que eu quero explicar para vocês agora. Beleza? Vem comigo aqui. A segunda maneira de nós calcularmos a área de um triângulo é quando aparecer um triângulo equilátero. Pessoal, nós tivemos aí uma aula específica de triângulo equilátero, né? O que vale lembrar é o seguinte, que nós temos aqui os três lados congruentes e a altura é esse segmento de reta aqui, ó, formando 90 graus lá com a base do triângulo. Nós temos aqui a altura. Então, poderia ser base vezes altura dividido por 2, ou como nós vimos, calcular diretamente a área do triângulo pela fórmula que é essa daqui, ó. L ao quadrado, raiz quadrada de 3, dividido por 4. Beleza? A terceira maneira, pessoal, é quando nós tivermos dois lados do triângulo conhecidos e também soubermos o ângulo que se encontra entre eles. Ferreto, como assim, como assim, como assim? Olha só, vamos supor que esse lado aqui tem uma certa medida A e este outro uma certa medida B. A gente sabe esses dois comprimentos e a outra informação é acerca deste ângulo aqui, eu vou chamar de ângulo alfa. Tudo bem? Então, quando nós tivermos dois lados e o ângulo formado por eles, nós iremos calcular a área da seguinte forma. Olha só. Primeiramente, pessoal, vou rapidinho aqui demonstrar como é que a gente chega na fórmula que vocês irão utilizar. Olha só, eu considerei aqui o A como sendo a base e essa reta em azul é a nossa altura. Então, por aqui, nós podemos afirmar o seguinte, que a área desse triângulo seria a base, que é o valor A, vezes a altura, que é o H, dividido por 2. Tudo bem? Agora, o problema é o seguinte, quanto é que mede este H que nós temos aqui? Bom, para isso, pessoal, vamos focar a atenção nesse triângulo aqui do canto e, novamente, fazer um seno desse triângulo. Olha só, o seno deste ângulo alfa, ele é exatamente igual ao cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o valor B. Concordam comigo? O que eu vou fazer? Eu vou levar este B multiplicando o seno de alfa, e nós teremos então que a altura nada mais é do que o B vezes o seno do ângulo alfa. Tudo bem? Então, olha só, nessa fórmula aqui, no lugar do H, vamos colocar B vezes o seno de alfa, e nós ficaremos então que a área é igual a A vezes o H, que é B seno de alfa, dividido por 2. Tudo bem? Vamos reescrever então aqui, ó, a formulazinha que nós deveremos memorizar aí. A área então será lado vezes lado, vezes o seno do ângulo compreendido entre esses dois lados, e tudo isso dividido por 2. Ok? Então, pessoal, é muito simples. Quando nós tivermos um triângulo que possui dois lados conhecidos e o ângulo entre esses dois lados, a gente faz lado, vezes o seno do ângulo compreendido por esses dois lados, dividido por 2. Beleza? Vamos fazer agora um exemplo que trata exatamente dessa situação. Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos para esse exemplo 2 que diz o seguinte. Determine a área do triângulo isósceles, olha que informação importante aqui, abaixo. Então, nós temos aqui o triângulo, ele é um triângulo isósceles, então possui dois lados com o mesmo comprimento. Tá? Então, ó, se aqui nós temos o 4, certamente aqui nós teremos também 4 centímetros. Beleza? Bom, de acordo com o que nós acabamos de ver, nós poderemos calcular a área desse triângulo da seguinte forma. Olha só, eu tenho um ângulo e tenho dois lados aqui, ó, que estão formando esse ângulo. Então, de acordo com a fórmula que nós acabamos de ver, a gente pode calcular a área desse triângulo como sendo lado vezes lado, ou seja, 4 vezes 4, vezes o seno do ângulo compreendido entre esses dois lados, que no caso é o seno de 120 graus,
dividido por 2. Tá? Olha só o que resulta. 4 vezes 4 é 16. 16 dividido por 2, nós vamos ter o 8. 8 vezes o seno de 120 graus. Seno de 120 graus, o resultado é raiz de 3 dividido por 2. Tá? Ferreto, como é que você encontrou o seno de 120 graus? Vale lembrar o seguinte, ó, nós temos os quadrantes, tá? Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Ferreto, o que é esse FPF? Pessoal, isso aqui eu vou explicar bastante lá na trigonometria. Mas rapidinho é o seguinte, ó. 120 graus é um ângulo que se encontra no segundo quadrante. Então, você deve se perguntar o seguinte, quanto falta para 180? 120 graus falta para 180, 60 graus. Então, o seno de 120 graus é a mesma coisa que o seno de 60 graus. Tudo bem? E o seno de 60 graus, resultado é a raiz de 3 sobre 2. Uma coisa que nós deveremos lembrar, aí são os sinais, né? Quanto ao seno, os nossos sinais são os seguintes. Positivo, positivo no primeiro e segundo, negativo e negativo no terceiro e no quarto. Então, no segundo quadrante, resultado é positivo, então nós temos aqui raiz de 3 sobre 2, positivo também. Beleza? Então, nesse caso, nós chegamos à conclusão que a área deste triângulo, 8 raiz de 3 dividido por 2, teríamos 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Tudo bem? Certo, então, pessoal, olha só, esses macetes aí que nós vimos em relação à trigonometria, você pode ter certeza que eu irei comentar tintim por tintim lá nas aulas de trigonometria, você vai aprender tudinho. Tudo bem? Pessoal, vamos ver agora a quarta maneira de nós calcularmos a área de um triângulo. Vem comigo aqui. Essa quarta maneira diz o seguinte, ó, através do semiperímetro e o apótema. Então, quando nós tivermos o semiperímetro e o apótema de um triângulo, nós iremos também calcular a área dele. Ferreto, o que é o semiperímetro e o que é o apótema? Bom, vamos começar com o apótema. Pessoal, apótema de um triângulo ou de uma figura plana, tá? É sempre o raio da circunferência inscrita. Então, por exemplo, nessa figura aqui embaixo, nós temos um triângulo com uma circunferência inscrita nele. Está dentro dele, tocando aqui, ó, tangenciando internamente os lados. Tudo bem? Se nós pensarmos que aqui nós temos o centro da circunferência, aqui nós vamos ter o raio dela. E esse raio da circunferência inscrita nada mais é do que o apótema deste triângulo. Tudo bem? Agora, em relação ao semiperímetro. Bom, vamos supor que os três lados sejam A, B e C. O semiperímetro de um triângulo ou de qualquer figura plana é simplesmente o perímetro, que é a soma de todos os lados, dividido por 2. Então, o semiperímetro, que é representado pelo P minúsculo, é uma representação aí na geometria plana, tá? P minúsculo, o semiperímetro, é dado pela soma dos lados, nesse caso seria A mais B mais o C, dividido por 2. Beleza? Agora a área é bem simples, ó. A área de um triângulo, então, será dada simplesmente pela multiplicação do semiperímetro vezes o seu apótema. Ok? Pessoal, essa fórmula aí é a menor fórmula para o cálculo da área de um triângulo. Vale lembrar o seguinte, semiperímetro vezes o apótema é a área não só do triângulo, mas de qualquer figura plana que admita uma circunferência inscrita. Por exemplo, nós temos ali um pentágono e nesse pentágono está inscrito uma circunferência. Repara que o pentágono está todo irregular, os lados diferentes, ângulos diferentes, mas não importa. A área desse pentágono poderia ser qualquer outro polígono, tá? A área é simplesmente o seu semiperímetro, vou repetir, que é a soma de todos os seus lados, que é o perímetro, dividido por 2. Aí nós temos o semiperímetro.
multiplicado pelo apótema, que nada mais é do que o raio da circunferência inscrita, como você pode ver ali. Tudo bem? Então, essa fórmula serve para qualquer figura plana que admita uma circunferência inscrita. Beleza? Vem comigo aqui. A quinta maneira, pessoal, é a seguinte. Em função dos lados, ou seja, quando nós tivermos os três lados de um triângulo, a gente não precisa de ângulo, não precisa de altura. Tendo apenas os três lados, a gente consegue encontrar a área de um triângulo. Vamos supor que esse triângulo aqui, os seus lados têm medidas A, B e C. Tá? A gente já viu que o semiperímetro é simplesmente A mais o B mais o C dividido por 2. Não é verdade? A gente vai utilizar o semiperímetro para calcular a área desse triângulo. Olha só como a gente faz. A área desse triângulo será dada por semiperímetro, que multiplica semiperímetro menos o lado A, que multiplica o semiperímetro menos o lado B, que multiplica o semiperímetro menos o lado C. E nós vamos ter aqui, ó, uma raiz quadrada, pessoal, de tudo isso daqui que nós não poderemos esquecer. Beleza? Agora, pessoal, nós temos aí a maior fórmula para nós chegarmos na área de um triângulo. Mas vamos fazer um exemplo para você perceber que é muito simples nós utilizarmos essa fórmula aí. Vem comigo aqui. Olha só, pessoal, nesse terceiro exemplo, nós temos o seguinte. Determine o raio da circunferência abaixo. Pessoal, olha só, nós temos aqui o raio de uma circunferência inscrita, não é verdade? Então, o que nós queremos descobrir é quanto mede esse comprimento aqui. Bom, o que nós poderíamos fazer? Nós vimos antes que a área de um triângulo ela pode ser calculada como sendo semiperímetro vezes o seu apótema. Tudo bem? Olha só, o apótema é o raio da circunferência inscrita que nós queremos calcular. O semiperímetro nós poderíamos calcular simplesmente somando os lados e dividido tudo isso daqui por 2. Agora, como é que nós podemos calcular a área desse triângulo para chegarmos ao valor do seu apótema? Poderíamos calcular com a forma que nós vimos antes, né? Nós temos aqui, ó, 3 lados e com os 3 lados não precisamos de altura nem de ângulo. A gente consegue chegar na sua área. Olha só, o semiperímetro será dado por 7 mais o 8 mais o 9. Isso aqui seria o perímetro, né? Se nós dividirmos por 2, vamos ter o semiperímetro. 7 mais 8 é 15, com mais 9 é 24, dividido por 2, 12 centímetros. Está aqui o semiperímetro. Então, a área desse triângulo, olha só que simples que é. Lembra da raiz, né? Raiz quadrada. Nós vamos ter o quê? É o semiperímetro, que é 12, que multiplica semiperímetro menos o lado A, vamos supor o lado 7, então 12 menos o 7 nós temos o 5, vezes o semiperímetro menos esse outro lado, 12 menos o 8, vamos ter o 4, e por último, semiperímetro menos esse lado aqui que é o 9, 12 menos o 9, teremos o 3, e aqui nós vamos ter a raiz quadrada. Então, a área desse triângulo será, olha só, 3 vezes o 12 é o 36, não é verdade? Vezes o 5 e vezes o 4. Temos aqui, então, raiz quadrada. Então, essa área será, pessoal, raiz quadrada aqui, ó, de fatores, ou seja, de números que estão se multiplicando, a gente pode extrair raiz quadrada de cada um deles. Raiz quadrada de 36 é o 6, vezes raiz quadrada de 5, é um número primo, então não temos o que fazer, né? Vezes raiz quadrada de 4, que o resultado é 2. Então, a área desse triângulo aí é simplesmente 2 vezes o 6, 12 raiz de 5 centímetros quadrados. Está aqui, então, a área do triângulo. Então, substituindo naquela fórmula ali em cima, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a área, ou seja, 12 raiz quadrada de 5,
é exatamente igual ao semiperímetro, que é 12, vezes o raio da circunferência inscrita, que é o nosso apótema que nós queremos descobrir. Olha só, como aqui nós temos uma multiplicação e aqui também, esse 12 desce dividindo, no final das contas, nós iremos cancelar o 12 com o 12. E, portanto, vamos ter então que o apótema desse triângulo, ou seja, o raio da circunferência inscrita, mede raiz de 5 centímetros. Beleza? Certo, então, pessoal, agora vai uma dica. Quando nós tivermos que calcular o raio da circunferência inscrita, ou seja, o apótema de qualquer triângulo, a dica é a seguinte: vá para a fórmula da área, ou seja, semiperímetro vezes o apótema. Essa fórmula aí vai te ajudar a calcular o apótema do triângulo, ou seja, o raio da circunferência inscrita. Tudo bem? Vamos ver agora a sexta e última maneira de calcularmos a área de um triângulo. Vem comigo aqui. Olha só, essa sexta maneira diz o seguinte, ó, em função dos lados e do raio da circunferência circunscrita, no caso, ao triângulo. Tudo bem? Vamos imaginar o seguinte, ó, nós temos aqui um triângulo e uma circunferência circunscrita a ele. Vamos imaginar que os três lados sejam esses, A, B e C. E o raio dessa circunferência, vamos imaginar aqui o centro dela, o raio da circunferência, vou colocar um R maiúsculo. Como é que nós poderíamos chegar na área deste triângulo aqui? Pessoal, vamos diretamente para a fórmula, que ela é mais simples de você memorizar do que nós demonstrarmos de onde ela vem. É o seguinte, a gente apenas multiplica os lados, A vezes o B vezes o C, e divide por 4 vezes o raio, que é a mesma coisa que nós afirmarmos que é 2 vezes o diâmetro da circunferência circunscrita a este triângulo, ok? Vamos ver agora esse quarto exemplo que diz respeito a essa sexta maneira de nós calcularmos a área de um triângulo. Olha só, calcule o raio da circunferência circunscrita, então a pergunta aqui é o raio da circunferência circunscrita, que está por fora do triângulo, tá? Há um triângulo isósceles de base 6 centímetros, tendo outro lado medindo 5 centímetros. Então, vamos mais ou menos desenhar aqui o triângulo. A base foi dito que é de 6 centímetros, tá? O outro lado mede 5. Então, vamos colocar mais ou menos aqui assim e aqui assim, tá? Então, ó, 5 centímetros e 5 centímetros. Temos aqui, então, o triângulo isósceles. A pergunta é o raio da circunferência circunscrita a este triângulo. Bom, nós poderíamos resolver essa questão da seguinte forma. Se é um triângulo isósceles, poderemos baixar aqui a altura, formando o ângulo de 90 graus. Temos aqui a altura. O que acontece? Essa altura, no triângulo isósceles, irá dividir o lado oposto em 2 segmentos de mesmo comprimento. Se o total era 6, ficamos com 3 centímetros para o lado esquerdo e 3 centímetros para o lado direito. Repara que nós temos aqui um triângulo retângulo, tá? E a hipotenusa desse triângulo retângulo é 5, um dos seus catetos é 3, então o outro cateto aqui, ó, mede 4 centímetros, tá? Pelo teorema de Pitágoras, nós poderíamos chegar a esse valor tranquilamente. Então, 4 centímetros é a altura desse triângulo isósceles. Bom, se nós temos a base que é 6 e temos a altura, poderemos chegar facilmente à área. A área desse triângulo, olha só, base vezes a altura dividido por 2. A base é o 6, vezes a altura que nós descobrimos, que é o 4, dividido pelo valor 2. 6 vezes 4 é 24, dividido por 2, 12. Então, a área desse triângulo, 12 centímetros quadrados. Beleza? Pessoal, não esquece que nós queremos calcular aqui o raio da circunferência que está circunscrita. Vamos agora pegar a última fórmula que nós vimos. Olha só, a área de um triângulo pode ser o quê? O produto
dos seus lados dividido por 4 vezes o raio. Ferreto, como é que isso aí irá nos ajudar? Olha só, nós temos a área, acabamos de calcular, e nós temos os 3 lados, 5, 5 e 6. Colocamos aqui e nós iremos encontrar o raio da circunferência circunscrita. Olha só, a área então é 12, é igual ao produto dos lados, que são 5 vezes 5 vezes 6, dividido por 4 vezes o raio, beleza? Olha só, o 4 está dividindo, ele passa multiplicando. Vamos fazer o seguinte, ó, 4R vezes 12, ficamos com 48R. Isso aqui é igual a 5 vezes 5 é 25, vezes o 6. Deixei o 6 aqui separado, porque ele, ao descer dividindo, nós vamos ter uma simplificação, ó. 48 dividido por 6, resultado é 8. Então, nós vamos ter aqui, ó, 8R é igual a 25. O 8 está multiplicando, desce dividindo. Conclusão, o raio ele mede 25 oitavos de centímetro. Beleza? Certo, então, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Espero que ela tenha sido bastante útil para você, já que nós vimos praticamente aí um aprofundamento em relação à área de um triângulo, e certamente ela será muito útil para você que irá enfrentar aí vestibulares mais concorridos e mais difíceis, tá? Sucesso para você na sua caminhada. Nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Um abração e até mais.